Boa tarde, somos alunos do terceiro único de administração e o grupo é composto por Anderson Vitor, Arthur Silvano, Edinaldo Guilherme, Marcos Vinícius e Maria Elo. Nós vamos falar sobre a Guerra dos Emboabas. O que foi a Guerra dos Emboabas? A Guerra dos Emboabas refere-se ao período entre 1707 a 1709, onde houve um confronto em prol do direito de explorar jazidas de ouro de Minas Gerais. A disputa era entre os povos vicentinos, desbravadores que descobriram as minas e lutavam pela exclusividade de exploração, e os grupos de portugueses e imigrantes. Após a divulgação do descobrimento de ouro em Minas se alastrar, houve deslocamento de grande quantidade de pessoas para a região. Estes indivíduos ficaram popularmente conhecidos como emboabas. Emboabas, termo dado no período colonial a portugueses e brasileiros de diversas regiões que estavam em busca de pedras preciosas e ouro nesse estado. A Guerra dos Emboabas, que aconteceu entre os anos de 1707 e 1709, envolveu paulistas e estrangeiros pelo domínio da exploração da região das minas. Os bandeirantes paulistas foram os primeiros a descobrir ouro na região e queriam ser os únicos a explorar a riqueza. Porém, com a chegada constante de pessoas vindas de outras regiões brasileiras e também de Portugal, a exclusividade bandeirante não se realizou. Não importava mais quem era o primeiro a chegar, mas sim extrair o maior número possível de ouro e outros metais preciosos que fossem encontrados. Contexto histórico da guerra. A crise do açúcar reacendeu a busca pelo ouro. Se o litoral atravessava uma grande crise econômica por conta da desvalorização do açúcar no mercado europeu, a solução foi migrar para o interior da colônia e explorar suas potencialidades. A coroa portuguesa organizou expedições que saíram do litoral em direção ao sertão brasileiro em busca de metais preciosos. Essas expedições foram chamadas de entradas. Mais ao sul estava a capitania de São Vicente, acima da Serra do Mar. Estava o vilarejo fundado pelos padres jesuítas que chamavam São Paulo de Piratininga. Ao contrário do Nordeste, a produção de açúcar não foi marcante na região. Os paulistas viviam uma vida totalmente diferente. A economia era subsistência, ou seja, para a produção interna e não para abastecer o mercado europeu. Por isso, a produção não era intensa, como no Nordeste. As consequências da Guerra dos Emboabas. Após o fim da guerra, a coroa portuguesa tomou a iniciativa de intervir diretamente na região das Minas, evitando que se transformasse em um território livre. Ocorreu a separação das capitanias de São Paulo e Rio de Janeiro, e também a criação da capitania das Minas de Ouro. Outra medida tomada pela coroa foi a cobrança de impostos sobre o ouro extraído. Começava a ser cobrado o quinto, ou seja, o quinto do ouro extraído ficava com o rei de Portugal. A derrota dos paulistas não abalou os ânimos dos bandeirantes, que se dirigiram para Goiás e Mato Grosso, mostrando que a região mineradora não se encontrava apenas em um lugar. Com isso, a coroa portuguesa intensificou a fiscalização sobre a exploração do ouro por meio da cobrança de impostos, o que gerou descontentamento entre os mineradores. Eu vou falar sobre os antecedentes históricos da Guerra dos Emboabas. Desde a chegada ao Brasil, em 1500, que os portugueses buscavam metais preciosos na América. Os espanhóis já estavam lucrando com os metais encontrados em seus domínios no continente, e os portugueses acreditavam que aquelas novas terras também poderiam gerar riqueza para o rei. Porém, assim que desembarcaram, não acharam nenhuma pedra preciosa. Como não queriam perder as terras conquistadas do outro lado do Atlântico, os portugueses extraíram pau-brasil, árvore que se encontrava abundantemente no litoral brasileiro, mas foi na cana-de-açúcar que Portugal iniciou de fato a exploração da sua nova colônia. Se não foi possível fazer riqueza com metais preciosos, o jeito foi lucrar com o comércio açucareiro. Entre os séculos XVI e XVII, o Brasil tornou-se grande produtor de açúcar. O êxito da colônia portuguesa despertou a cobiça de várias nações europeias, como a Holanda. Os holandeses tinham o domínio do refino e do comércio açucareiro na Europa, mas queriam também dominar o plantio da cana-de-açúcar. Dessa forma, entre os anos de 1630 a 1654, os holandeses invadiram o Nordeste brasileiro, apossaram-se dos engenhos de açúcar. Os portugueses conseguiram expulsar os invasores de sua colônia, após uma intensa batalha, o que provocou sérios prejuízos para a economia açucareira. Expulsos do Brasil, os holandeses partiram para as Antilhas e lá aplicaram todo o conhecimento adquirido enquanto dominaram o Nordeste brasileiro.
Assim, a Holanda tornou-se o principal comerciante de açúcar e desbancou Portugal. Sem poder reagir à concorrência, a coroa portuguesa teve que reajustar para descobrir novas formas de continuar obtendo grande lucro no Brasil.